Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o passo a passo de como eu faço um aplique de biscuit de gatinho. Esses apliques são muito legais tanto para você colocar em laços mesmo, porque já mostrei aqui no canal para vocês uma opção de como fazer aplique de cachorrinho, mas tem pessoas que gostam de gatos, então eu vou ensinar aqui para vocês hoje o do gatinho também. Vocês podem utilizar esses apliques de gatinho também, tanto para usar enfeites de chimarrão, tanto enfeites de tereré, e esse que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, eu vou utilizar para colocar em imã de geladeira, tá bom? Então, o que a gente vai precisar para fazer esse aplique? Vamos precisar desse moldezinho aqui da Marcela Arteira, ó, ou algum parecido que você tenha aí. Vamos utilizar essa cavidade aqui do corpinho, sentadinho, para fazer o nosso aplique. Vou usar também esse molde aqui da Artes da Cris, a gente vai utilizar essa cabecinha aqui, porque a cabecinha que vem aqui dentro, ó, essa daqui que é lisinha, ela é muito curtinha, então eu prefiro utilizar uma cabecinha um pouco maior para fazer esse estilo de aplique. Então vamos utilizar essa cabecinha aqui da Artes da Cris, porém ela não é uma cabeça tão comprida assim, porque o corpinho ele é pequenininho, então a gente tem que atentar a esses pequenos detalhes para também não ficar desproporcional o tamanho do corpo com o tamanho da cabeça. E também vou utilizar esse molde aqui, ó, de chifrinhos de unicórnio, pra gente tirar essa orelhinha aqui, pra gente colocar aí de adereço no nosso aplique. Então esses são os 3 moldes que vamos utilizar e eu vou começar aqui pela parte do corpinho. Bom, a forma que eu gosto de fazer esse aplique é utilizando a massa branca. Eu faço ele inteiro branco, eu não divido as cores aqui do gatinho que eu vou fazer, eu faço ele todo de uma cor só e depois eu venho pintando com tinta, porque geralmente os gatinhos eles são rajados, né? Eles têm gatinhos de uma só cor, mas geralmente eles têm pintinhas em várias outras partes do corpo. Então eu acho, Isabela, mais fácil a gente fazer tudo de uma cor neutra, branco, uma cor que a gente consiga depois pintar, né, fazer essas partes aí bonitinhas, coloridas, porque eu acho que fica bem mais rápido, bem mais prático e fácil de fazer. Então eu vou utilizar aqui como base a minha massa branca, então vou pegar aqui um pedacinho da minha massa, vou fazer aqui uma bolinha bem lisinha e depois que eu terminar de fazer a minha bolinha, que eu percebi que ela tá lisinha, eu vou fazer uma coxinha com a pontinha grossa, dessa forma aqui. Fiz isso, vou encaixar aqui na parte de baixo do corpinho e vou vir aqui e vou retirar todo o excesso. Se a sua massa estiver muito colenta, você passa um pouquinho da cerinha nutritiva da Granado ou qualquer cerinha que você tenha aí, porque ajuda na retirada da sua massa daqui de dentro da cavidade do molde. Ó, já coloquei, abro o meu molde e retiro aqui o corpinho. Aqui esse corpinho ele tá sentadinho, mas aqui não tem as patinhas do gatinho que fica aparecendo quando ele senta. Então aqui é o primeiro passo, eu vou fazer a pelagem dele, porque se a gente não fizer isso imediatamente quando a gente tira de dentro do molde, depois que a massa seca fica um pouco mais chato para fazer. Então eu vou utilizar uma esteca assim, ó, esse daqui é um boleador bem pequenininho, mas você pode fazer também com palito de dente, e eu vou ir puxando assim, ó. Eu vou fazendo a pelagem dele bem devagarzinho, vou com a mão bem levinha, ele já vai marcando todinho e eu vou puxando assim, ó, em apenas uma direção. Eu vou fazer isso aqui em toda a parte do corpinho dele, depois eu vou refazer as marcações para ficar visível ali onde tá a divisão das patinhas aqui, tá bom? Então eu venho aqui marcando primeiro toda essa parte do corpinho, ó, aqui na parte de cima também. Você pode utilizar outro instrumento. Cada instrumento que a gente usa, ó, eu trouxe aqui até outras ferramentas para mostrar para vocês. Cada instrumento que a gente usa, ele faz uma marcação diferente. Ó, aqui ele já deixa uma marcação sem pontinha, tá vendo? Aí depende muito do que você quer. Olha como ficou essa partezinha aqui. Tá vendo? Ó, já é bem diferente das que eu fiz ali com o boleador. Então aí depende da sua proposta, do que você quer trazer aqui para o seu gatinho, aí você usa uma esteca que represente melhor a pelagem. Vou arrumar aqui para deixar tudo com esse, já que eu fiz ali do outro lado, ó. Prontinho, fica bonitinho.
Agora que eu já tenho essa parte aqui pronta, eu preciso vir com uma faquinha modeladora, né, uma faquinha, para remarcar aqui as patinhas, ó. Então, eu venho aqui e remarco bem forte, porque quando o biscuit seca, ele acaba desmarcando um pouco essa parte, então não vai ficar com toda essa intensidade aqui que eu tô marcando. Mas é importante marcar bem, para quê? Para essa parte aqui ficar visível quando o biscuit secar, ó, tá vendo? Aí fica ali como se fosse a pelagem. E agora eu vou pegar mais um pedacinho de massa branca e eu vou fazer como se fosse as patinhas, porque não tem no molde, mas a gente pode fazer. Vou pegar aqui duas bolinhas, eu vou separar dois pedacinhos de massa do mesmo tamanho, ó. Faço uma bolinha, venho com outro pedacinho, faço uma bolinha. As bolinhas estão do mesmo tamanho, tem que tomar cuidado com isso, senão uma patinha vai ficar maior que a outra. E agora eu vou vir aqui, ó, e vou fazer uma mini coxinha, dessa forma. Tá vendo que ela não fica tão pontuda? Agora eu venho e achato ela um pouquinho, ó. Vou mostrar a espessura que ela fica pra vocês. Tá vendo? E agora eu venho novamente com aquela esteca que eu fiz as marcações e eu vou fazer aqui, ó, duas marcações, que são dos dedinhos que fica aparecendo nos gatinhos. E eu dou mais uma apertadinha para deixar isso aqui mais arredondado, mais delicadinho. Ó, aperto. E olha como que fica aqui a minha patinha, tá vendo? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó, vou fazer uma mini coxinha. Aperto. Venho aqui e faço a marcação dos dedinhos. Ó, achato, marco mais um pouquinho e pronto, já tenho aqui as minhas duas patinhas. Agora que as minhas patinhas já estão prontas, eu gosto de fazer a colagem com a cola Tec Bond para não correr o risco dessas patinhas descolarem. Mas, se for o caso, você pode utilizar também a cola branca. Então, vou pegar aqui o meu aplique, ó, e vou dar uma gotinha. Como as patinhas, elas são pequenininhas, não precisa de excesso de cola. Eu venho aqui até e retiro todo esse excesso. Venho com as minhas patinhas e coloco elas dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma do ladinho da outra, nessa parte aqui das patinhas da frente, ó, que é aqui onde elas vão ficar aparecendo. Essas patinhas de trás, geralmente os gatinhos deixam elas escondidas quando eles estão sentados nessa posição. Então, as patinhas de trás não aparecem, apenas essas patinhas aqui da frente. Então, ó, fica dessa forma, olha que bonitinho que fica. E aí, eu posso vir aqui, ó, e fazer pequenas marcaçõezinhas nos dedinhos também, mas não é necessário porque não vai aparecer. Agora que a gente já tem aqui o corpinho prontinho, eu já vou colocar o arame galvanizado aqui em cima e vou reservar essa parte enquanto a gente faz a cabeça. O arame que estou utilizando é esses arames aqui que a gente enrola as canetas. Eu uso ele duplo assim, eu dobro para ele ficar um pouquinho mais grossinho, que o arame em si ele é bem fininho, ó. E eu utilizo os restinhos, vai sobrando pedacinhos das canetas que eu vou fazendo, eu não vou jogando fora. Eu dobro eles e deixo separado aqui em um potinho para que eu possa utilizar para fazer aqui a junção do pescoço do corpinho com a cabeça. Então, eu venho aqui com um pouquinho de Tec Bond, ó, retiro todo o excesso, venho aqui na parte do meu corpinho, bem nessa linha aqui que a gente fez, ó, e coloco, posiciono, deixo um pedacinho pra fora, que esse pedacinho pra fora é onde a gente vai juntar com a cabeça. Agora eu reservo e agora eu vou vir com o meu molde da Artes da Cris para que eu possa fazer aqui a cabecinha. Eu vou pegar mais um pedaço de massa branca, solvo aqui um pouquinho e vou fazer uma bolinha bem lisinha, ó, faço uma bolinha. E agora eu venho aqui e posiciono dentro do meu molde. Essa minha massa, ela não tá aquela massa grudenta, por isso que eu não estou utilizando a cerinha nutritiva. Mas caso a sua massa esteja, passa a cerinha, porque daí você não precisa ficar fazendo o trabalho várias vezes. Passo aqui o cabinho do meu pincel modelador, ó, em cima para deixar essa parte bem lisinha e venho com o dedo puxando tudo pro centro para não sair com rebarbas. Fiz isso, desmoldo. Ó, a cabeça já sai bem perfeitinha, sem nenhuma rachadura. E agora eu vou vir com a mesma esteca que eu fiz ali a parte do corpinho, eu vou fazer aqui os rajadinhos do rosto. Ó, venho aqui e vou marcando tudo pro mesmo lado, tá? Se você fez aqui, a pelagem geralmente ela cai pra baixo, então aqui eu vou puxando tudo pra baixo, ó.
Vou fazendo aqui essa marcação da pelagem, bem bonitinho. Faço em toda a parte do rostinho, aqui na parte de cima também, nas laterais, pra ficar uma coisa uniforme, tá bom? Então, vai puxando sempre pro mesmo lado, porque o pelinho dos gatinhos não faz volta, né? Então, tem que ser tudo pro mesmo ladinho pra ficar uma coisa bonita e harmônica. Ó, puxo. Agora eu vou puxar aqui na parte de baixo também, que eu não puxei, ó. Vou puxando tudo pra baixo, ó. Puxo, 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 puxo e pronto. Agora que a gente já tem essa parte aqui da pelagem pronta, agora eu vou posicionar os olhinhos, para depois que eu posicionar os olhinhos, eu conseguir aqui fazer os detalhes do rostinho do nosso gatinho, porque tem alguns detalhes. O olhinho que eu vou utilizar nesse gatinho é esse olhinho aqui da Verarts, a referência dele é o 013 Colors, no tamanho PP, e eu vou utilizar o tom de amarelo aqui para colocar no meu gatinho. Então, venho com os olhinhos, aqui eu vou posicionar ele acima da marcação ali da bochechinha, ó, posiciono um, posiciono o outro. Eu gosto de fazer as marcações da pelagem antes de colocar os olhinhos, porque senão depois a pelagem fica caindo em cima dos olhinhos e não fica com um acabamento muito legal. Você pode vir aqui fazer um detalhe a mais depois que os olhinhos já estão posicionados, mas é legal fazer essa marcação da pelagem antes de posicionar os olhinhos. Agora que a gente posicionou aqui, eu preciso de 2 pedacinhos de massa para fazer aqui 2 bolinhas para a gente fazer o narizinho do nosso gatinho. Então, vem aqui com 2 bolinhas, preciso que essas bolinhas também fiquem do mesmo tamanho, ó, vejo aqui, e aí eu grudo essas 2 bolinhas dessa forma aqui que está mesmo. Agora que a gente já fez aqui essas 2 bolinhas, eu vou utilizar aqui um pouquinho de cola branca, ó, venho com a cola branca e eu vou pingar aqui no meio do rostinho um pouquinho dessa cola. Ó, passei cola ali, venho com o meu narizinho e posiciono aqui. Dessa forma, deixa eu descolar aqui que grudou um pouquinho. Fiz isso, coloquei o narizinho, agora eu preciso fazer a parte ali onde vai a linguinha, que é a boquinha do gato. Então, vou pegar um pedacinho bem pequenininho de massa agora, vou fazer uma bolinha, ó, faço uma bolinha e eu vou vir aqui, ó, e vou achatar essa bolinha. Achatei, eu colo ali onde ainda tem um pouquinho de cola branca que eu coloquei o narizinho e agora eu vou arrumando, vou modelando aqui essa parte, porque depois a gente vai colocar uma linguinha saindo dessa boquinha. Então, eu venho aqui, ó, e arrumo. Deixa eu tentar mostrar pra vocês conseguirem ver como que tá ficando. Tá vendo essa parte da boquinha, ó? Deixa eu mostrar de ladinho. Eu só posiciono um pedacinho de massa e aperto com esse pincel modelador, que daí ela já fica essa marcação bem certinha. E agora, eu preciso fazer a parte do focinho. Então, eu vou pegar mais um pedaço de massa, vou esticar assim, ó. Um pedaço tem que ficar mais grosso, um pedaço tem que ficar mais fino. Esse pedaço mais grosso, eu vou vir aqui na pontinha dele e eu vou achatar com o meu dedão. E aí, eu vou puxar assim um pouquinho essa parte, ó. Ele vai ficar assim, tá vendo? Deixa eu focar aqui pra vocês conseguirem ver. Ó, ele vai ficar dessa forma, meio quadradinho, porque aqui vai ser onde vai ser de fato o narizinho do nosso gatinho aqui, tá vendo? Então, agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso passar cola branca aqui, em toda essa parte. Ó, passo cola branca, vou vir aqui com essa parte que eu acabei de fazer e vou colar. Ó, colo aqui em cima. Arrumo bem esse narizinho, para esse narizinho ficar bem bonitinho, ó. Deixo ele quadradinho aqui. E agora eu preciso juntar essa parte que eu fiz aqui com a parte da cabecinha dele. Então, eu venho aí, vou puxando, vou alisando tudo isso aqui, para ficar unido essas duas partes e não ficar parecendo que foi uma parte que foi colocada depois. Então, venho aqui com a minha estequinha, com a mesma estequinha que eu fiz as marcações da pelagem antes. E agora eu já vou fazendo. A única parte que eu não passo a pelagem é a parte nessa pontinha do narizinho aqui, porque é a parte que ela precisa, né, mesmo ficar dessa forma. Então, venho aqui, ó, e vou puxando tudinho, tiro os excessinhos que saem aqui em cima e puxo. Aqui do ladinho do nariz é legal a gente prestar bem atenção, arrumar bem, ó, bem aqui nos cantinhos, para colar bem essa massa ali e não ficar nem um pouquinho estranho.
Ó, arrumo o narizinho dele. E agora eu vou vir com aquela estequinha que eu utilizei no começo do vídeo e vou fazer 2 furinhos nesse narizinho, ó, dessa forma. Tá vendo? Ó, que bonitinho, que é por onde o gatinho respira. Prontinho. Essa parte aqui da cabecinha dele já está pronto. Agora a gente precisa fazer as orelhas. Vou utilizar aqui esse moldezinho de chifrinho de unicórnios e vou utilizar essa orelha que é maior. Venho aqui, ó, com um pouquinho de massa branca, faço uma bolinha, posiciono e retiro o excesso. Aperto bem para sair a marcação que tem ali dentro e vou precisar de 2, né? Então, venho aqui, retiro uma, olha como que já sai de dentro do molde bem marcadinha. Venho aqui com mais um pedacinho e já vou retirar a outra. Ó, posiciono, aperto e desmoldo. Arrumo, prontinho. Agora eu vou colar na cabecinha do nosso gatinho. Então, eu venho aqui, ó, passo um pouquinho de cola bem na direção do olhinho. E passo um pouquinho de cola aqui também. Que daí você nunca cola numa posição errada. Se você tem sempre um padrão, entendeu? Então, eu venho aqui, eu posiciono e viro aqui um pouquinho a orelhinha dele, ó. E agora, para deixar isso tudo junto de novo, eu venho com a mesma estequinha, eu vou puxando aqui essa parte de baixo da orelhinha e vou colando ela com a cabeça. Então, aqui a gente precisa ter um pouquinho de paciência, ó, mas eu só vou colando, é rapidinho que a gente faz. Então, eu venho aqui depois que eu terminei de colar ali embaixo, ó, e vou puxando também a pelagem da orelhinha. Então, olha como que fica. Finalizei essa parte, venho com essa esteca modeladora e vou fazer aqui, ó, aquela parte que é mais fundinha da orelhinha do gato. Ó, ficando dessa forma. Olha a diferença do lado que a gente já tem pronto, coladinho aqui, pro lado que a gente não tem. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença sim. Aqui parece que a orelha do nosso gatinho tá solta e aqui a orelhinha do nosso gatinho já está certinha. Então, vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Venho aqui puxando para baixo, colando a nossa orelhinha com a cabeça, puxando sempre para a mesma direção de onde tá a pelagem. A gente não pode fazer essa parte ao contrário, porque senão fica estranho, tá? Então, vou puxando sempre para a mesma direção. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o meu rostinho aqui agora ele já tá um pouquinho mais seco do que a parte da orelhinha. Então, eu tenho que puxar também com um pouquinho de cuidado para não ficar... Pra não deixar ele ficar feinho aqui, tá vendo? Tem que ir arrumando. Então, agora que eu já colei, faço as marcações da orelhinha também, ó, da pelagem. Essa parte tem que ser feita, tirou do molde, faz, tá, gente? Porque senão vocês vão sentir bastante dificuldade pra fazer esses puxadinhos depois com essa parte já meio seca. Esses detalhes, assim, que a gente faz quando... Tipo, esses puxadinhos, né, de pelagem tem que ser feito imediatamente, porque secou um pouquinho já fica mais chato para fazer. Venho com a outra esteca e faço aqui o furinho. E agora eu viro aqui um pouquinho a orelhinha dele, ó, pros ladinhos. E olha que graça que fica. Aí agora aqui na bochechinha dele eu vou fazer 3 furinhos. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem colocar algum tipo de barbicha. Eu vou mostrar para vocês uma técnica que vocês podem utilizar, mas eu já faço os 3 furinhos para depois a gente conseguir colocar as barbichinhas ali. O rostinho do nosso gatinho aqui, ele já tá estruturado, então a gente já tem agora a parte do corpo e parte da cabecinha dele. Então, eu vou vir aqui com a minha Tech Bond, vou passar aqui nessa parte do arame. E aí, eu vou vir com a cabecinha do meu gatinho e vou posicionar bem em direção ao focinho aqui. Ó, ele ficou todo branquinho. Se o seu gatinho ou o gatinho da sua cliente for todo branquinho, ele já tá quase pronto. Aí, você só vai fazer as pinturas aqui das orelhinhas mais cor-de-rosa, vai colocar a linguinha aqui, vai fazer alguma marcação de focinho, mas o corpinho dele em si já vai estar pronto. A única coisa que a gente precisa fazer aqui agora é o rabinho dele, que vai vir aqui encostado no corpinho. Ó, vou pegar mais um pedacinho de massa branca, mas olha como que fica bonitinho. Depois eu vou mostrar pra vocês com quanto de altura que ele fica. Fica bem delicadinho esse aplique. Ó, venho aqui e faço assim
aperto com o meu dedo um pouquinho. E agora eu vou vir aqui, ó, e vou dobrar a pontinha do rabo em duas formas, assim, ó. Tá vendo? Fazendo esse movimento. Venho aqui com a esteca mais uma vez e vou marcar a pelagem. Aqui eu preciso ser mais delicada porque é menorzinha o espaço, né? Pequenininho, principalmente nessa pontinha. Então, venho aqui com bastante delicadeza e vou puxando assim, ó. Prontinho. Já fiz essa parte, agora eu vou ver a altura que eu quero aqui, o tamanho. Tá muito grande essa parte, eu vou cortar aqui um pedacinho, ó. E vou medir aqui novamente. Ó, agora eu acho que tá um tamanho ideal de rabinho, tá vendo? Então, eu vou vir aqui com a cola branca. Vou passar cola na parte do rabinho aqui de baixo, que eu cortei. E agora eu vou vir aqui e vou colar. Ó, prontinho. Deixa eu só marcar aqui que eu apertei com o dedo, pra ele ficar bem marcadinho. E até eu consigo vir aqui, ó, e colar, igual a gente fez com a orelhinha, eu venho aqui e dou uma juntadinha nele com o corpinho, que daí fica mais firme. E olha que graça, gente, que amor que fica isso aqui. Prontinho, nosso gatinho já tá estruturado, agora a gente vai começar a fazer a parte da pintura dele. Porém, antes eu vou mostrar pra vocês como que eu faço as minhas barbichas, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, com um pedacinho de massa branca. Geralmente as barbichas são branquinhas, né? E eu vou vir aqui, eu vou esticar, mas eu vou esticar um pedacinho finérrimo, gente. Muito, 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 muito fininho. Assim, ele fica uma película mesmo. Ó, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês que eu tô abrindo. Você tem que até tomar cuidado pra abrir, porque de tão fininho que ele fica, é até difícil de abrir sem quebrar. Mas as barbichas são bem fininhas. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses pedacinhos e vão esticar desse tanto. Eu vou até tentar pegar aqui sem quebrar para mostrar para vocês aí no vídeo. Ó, olha o tamanhozinho que isso aqui fica. Aí, vocês vão deixar isso aqui secar. Quando isso aqui secar completamente, aí depois você vem, depois que o gatinho já estiver pronto, você vem e coloca nesses furinhos aqui que a gente fez, porque daí ele vai ficar durinho. Aí vocês conseguem dar um acabamento bem legal se você quiser fazer barbicha. Aqui no meu eu ainda não sei se eu vou colocar ou não, mas já fica aí a ideia para vocês. Agora, o que que a gente vai precisar? Vocês vão precisar das cores que vocês vão utilizar para pintar os gatinhos de vocês. Eu vou deixar uma fotinha aqui da minha gatinha, porque esse daqui eu tô fazendo para mim mesmo. Eu tô fazendo para colocar de imã de geladeira, então eu vou deixar para vocês aqui do ladinho uma fotinha dela, para vocês verem que fofa. E aí eu tô fazendo ela aqui para mostrar para vocês, porque eu fiz um imã de geladeira para uma cliente que ela pediu e eu achei que ficou lindo, e aí eu quis fazer um para mim também. Então, vou pegar aqui as tintas para mostrar para vocês. Olha, peguei aqui esses negocinho de isopor, que é aqueles negócios que vem carne, presunto, queijo, lavei, ó, limpinho. E eu gosto de utilizar essas bandejinhas para fazer as misturinhas de tinta. Então, aqui eu vou utilizar tinta preta, tinta laranja, tinta marrom. Vou utilizar tinta branca para fazer detalhes e vou utilizar essa tinta aqui, que é um vermelho carmim. Como eu sempre falo para vocês, aqui como essas tintas são de tecido, o que que eu preciso fazer depois? Vou pintar a minha o meu gatinho aqui. Depois que eu terminar de pintar, eu preciso deixar ele secar. E depois que secar, preciso vir com algum tipo de verniz. Aí depende de você, verniz brilhoso ou verniz fosco. Você pode utilizar como verniz a base de unha, tanto a fosca quanto a brilhosa, se você quiser aí, que fica mais fácil. Ou você também pode vir com verniz mesmo, que eu vou mostrar aqui para vocês um que eu uso. E aí vocês podem fazer com verniz também. Por onde a gente vai começar? E vocês vão precisar também de um potinho com um pouquinho de água. O meu já tá aqui para que vocês possam molhar o pincel. E o pincel que eu vou utilizar para fazer essa pintura é esse pincel aqui da Tigre. A numeração dele é 308/2, tá? E olha aqui como que ele é. Então, vou utilizar esse aqui para fazer a pintura.
Antes de começar a fazer a pintura, eu vou vir aqui com o meu pincelzinho de passar blush e também vou utilizar aqui um blush, o mesmo blush que eu utilizo para fazer aqui o blush mesmo das bonequinhas, e eu vou passar aqui dentro um pouquinho, ó, das orelhinhas. Ó, vem aqui, essa parte eu gosto de fazer com maquiagem para não ficar muito agressivo, para não ficar assim, sabe, muito colorido. Tá saindo aqui um pouquinho, mas não tem problema, depois, como a gente vai utilizar tinta, vai acabar pintando essa parte. Então, vem aqui, ó, esfumo. Se você não tiver maquiagem, pode fazer com o giz pastel também. Essa minha maquiagem aqui, ela é fosca, ela tem um pouquinho só de brilho, mas ela é mais puxado pro fosco. Então, ela acaba não deixando nenhum tipo de brilho, ó, tá vendo? E eu vou vir aqui com o próprio pincel que eu vou fazer a pintura, vou passar aqui no blush também e vou fazer aqui a parte de dentro da boquinha, ó. Tá vendo? Que é onde a gente vai colocar a linguinha depois. E também vou vir aqui e vou fazer aqui na parte de baixo, da onde eu vou deixar o narizinho, ó. Dessa forma. Prontinho, já fiz aqui a minha pintura das partes que precisavam ser cor de rosa. Agora eu vou pegar um pouquinho de cada tinta que eu vou utilizar de fato para fazer a pintura, que são essas 4 aqui, e vou colocar aqui um pouquinho na bandeja. Ó, já selecionei aqui um pouquinho de cada uma das tintas, tinta preta, tinta marrom, tinta laranja e a tinta branca, como eu mostrei aí pra vocês a fotinha da minha gatinha. Como que eu vou começar aqui fazendo? Eu vou começar fazendo uma pequena misturinha aqui do marrom com o laranja, porque a minha gatinha, ela tem esse tomzinho mais, como que eu posso dizer, mais caramelo, ali na parte de cima do narizinho. Então eu vou fazer aqui uma misturinha do laranja com esse marrom e eu vou vir pintando aqui essa parte de cima do narizinho dela, ó. Faço bem a misturinha. Ela é uma gatinha de 3 cores, né? Ela tem esse tom de branco, um tomzinho de preto e esse tomzinho que ele é mais caramelo. Então, eu venho aqui, aí o que que eu vou fazendo? Eu vou pegando aqui, ó, pra essa cor e vou diluindo ela um pouquinho com a água. Ó, tá vendo? Aí ela fica mais fácil, ela entra em todas as partezinhas de dentro aqui que a gente fez essa parte da pelagem. Então, se você fizer sem a água, talvez não entre em todos os buraquinhos. Com a água, ela entra bem certinho aqui dentro do buraquinho, ó. Ela tem essa partezinha aqui, mais marronzinha, e o resto da cabeça dela aqui na parte de cima é toda preta. Então, ó, venho aqui, vou puxando. Se você quiser, você pode passar mais de uma mão de tinta para ficar mais intenso, tá? Aí depende da sua proposta, o que que você quer aqui pro seu bichinho. E agora, ó, é sempre legal ter um paninho perto de você para você ir limpando. E aí agora eu venho aqui, ó, com um pouquinho de preto. Nem limpo o meu pincel não, tá? Pra até ele misturando essas partezinhas, ó, não preciso, não sinto necessidade aqui de limpar. E aí eu só venho aqui, ó, eu vou batendo na água e vou batendo aqui, ó, em cima da minha tinta e vou espalhando essa tinta aqui na cabecinha da minha gatinha. E olha que bonitinho que vai ficando. Aí aqui eu vou puxando, ó, aqui eu vou tirando um pouco o excesso mais pra perto aqui do ouvidinho dela, da onde eu fiz a maquiagem, e vou entrando assim um pouquinho, ó, tá vendo? Pra ir dando um acabamento aqui nessa parte, ó. Vou fazendo dessa forma. E olha como tá ficando. A mesma coisa eu vou fazendo aqui também, onde a gente fez essa divisão. Eu vou pegando um pouquinho de tinta e vou colocando pra ele misturando as duas tintas. Não ficar um acabamento ali final, o final de uma tinta, o começo da outra tinta já assim direto, marcado. Não gosto desse efeito, então eu venho aqui, ó, e vou fazendo dessa forma, porque daí dá uma sensação que as duas tintas aqui, elas se misturaram. E é bem o que acontece, né, na pelagem dos bichinhos. Então agora é basicamente essa pintura aqui que eu vou fazendo em toda essa parte de cima aqui no tom preto. Então acompanhem aí.
importante aqui para mostrar para vocês. Eu já estou pintando aqui, né? Já pintei um ladinho do rostinho. E aqui, ó, eu preciso pintar por dentro do olhinho também. Porque senão o olhinho dele fica aqui na parte de cima, tá vendo? Fica branco. E aí a parte de baixo ali, aqui na voltinha do olho fica branco e daí não fica da mesma cor da pelagem e acaba não ficando legal. Então depois, como eu dou uma manchadinha no olho aqui, eu venho com um palito de dente, um pouquinho de água e faço a voltinha certinho para limpar. Eu vou mostrar para vocês quando eu estiver fazendo. Então agora, ó, o que eu quero mostrar para vocês? Eu venho aqui, limpo o meu pincel, bato ele na água e passo em um paninho que eu tenho aqui do lado. E a minha gatinha tem essa parte do rosto aqui todo branco. Por mais que a gente esteja utilizando aqui o branco na cor da massa, eu peguei aqui um pouquinho de tinta branca, porque eu passo um pouquinho de tinta pelo menos na divisão aqui das tintas, ó. Eu venho aqui e passo um pouquinho de branco. E por que eu faço isso? Para dar aquela coisa que eu falei para vocês de sequência da pelagem. Porque a pelagem do nosso bichinho, ele não é tipo, acabou um, tem que começar outro. Tá vendo aqui, ó, que ela se funde uma na outra, que é a mesma coisa, ó, a pelagem ela se funde um no outro. Então, é isso aqui que a gente precisa aqui em toda a parte que a gente tá fazendo a pelagem. Então, é por isso que eu utilizo aqui um pouquinho de tinta branca na partezinha onde está essa divisão e eu vou fazendo essa junção das tintas para ficar uma forma mais harmônica. Então, eu venho aqui, ó, vou voltando com um pouquinho de tinta, esse caramelo que eu utilizei aqui, aí vou voltando com o preto e vou misturando aqui essas tintas para que fique tudo bem certinho e bem bonitinho aqui no resultado final da minha gatinha. Então, eu venho aqui com um pouquinho de preto, ó, para fazer a junção aqui também. E, ó, aqui, para fazer essa mistura da pelagem, a gente precisa de um pouquinho de paciência, tá bom? Então, ó, venho aqui e vou fazendo essa misturinha. E aí, ele vai ficando dessa forma. E aqui, como eu passei o branco, depois eu preciso vir com o caramelo mais uma vez e deixar ele um pouquinho mais intenso, né? Porque eu acabei tirando ali a intensidade dele com o branco. Então, eu venho aqui, faço um pouquinho mais de misturinha e vou passando ali de novo e vou misturando com o branco para ficar ali bonitinho do jeito que eu quero. Então, é assim que eu vou fazendo, tá? Vou deixar rodando aí para vocês mais uma vez, para eu terminar aqui de fazer a pintura do rostinho da minha gatinha. Bom, já finalizei aqui a parte, né, de pintura do rostinho. Deixa eu mostrar para vocês como ficou. Fiz o passo a passo como eu ensinei pra vocês, fui mesclando as cores, ó, e deixando ele o mais uniforme possível. Se vocês pararem pra analisar nessa parte aqui, ele ficou um pouquinho manchado, essa parte é branca. Eu tô esperando ele secar um pouquinho pra vir com a tinta branca e passar aqui por cima. Mas enquanto essa parte dá uma secadinha maior, eu vou vir aqui com o meu palito de dente pra limpar os olhinhos. Olha como que ficou bem manchadinho ali dentro. Então eu vou vir aqui com um pouquinho de acetona mesmo, que vai ser mais fácil para tirar, tá bom? Então, vou colocar aqui um pouquinho de acetona dentro aqui do próprio negocinho, ó. Com um palito de dente que é pequenininho, tiro o excesso. E agora, vou vir aqui e vou passar aqui dentro do olhinho com a pontinha do meu palito. É legal falar para vocês que como a gente tá utilizando tinta de tecido, não é muito bom ficar pegando onde a gente já passou tinta. Porque o nosso próprio dedo vai tirando a tinta do lugar, porque tinta de tecido, quando a gente utiliza para esse fim que a gente está utilizando aqui, ele acaba não pegando bem. E olha a diferença de um olhinho para o outro agora que eu tirei aqui com o excesso com o meu palito de dente, ó. Venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa, tomo só um pouquinho de cuidado, né, para não acabar tirando da onde não é para tirar. Gente, eu sou muito desastrada, socorro, acontece. Ó, venho aqui, vou passando, vou tirando. Aqui eu venho com bastante calma, porque vocês viram, né? A pessoa, o desastre em pessoa. Ó, venho aqui, vou passando e já vai dando uma boa melhorada. Passo um pouquinho mais ali dentro. Se vocês quiserem, dá pra até trocar o algodão, se vocês acharem que a pontinha já tá muito suja. Vem aqui e tira, mas pra mim já tá bom aqui, já consegui tirar aqui de cima do olhinho, já tá bom.
Agora eu vou vir aqui com o meu pincel mais uma vez e vou passar aqui na tinta branca, ó. Tá um pouquinho rosa ainda, deixa eu pegar aqui e limpar direito esse pincel. Passo aqui na tinta branca, bato aqui pra tirar o excesso e venho aqui na parte de baixo, aí pinto. Aí depois que eu espero secar, ele acaba ficando mais fácil pra pintar onde eu acabei manchando, ó. Então, eu venho aqui e arrumo toda essa parte, e aí eu venho com um pouquinho de água, agora, ó, tiro bem o excesso do meu pincel e vou passando aqui, ó, pra mesclar com a outra cor ali de novo. Tá vendo? Aí vem até aqui com um pouquinho da outra cor, bem pouquinho, ó. E faço assim, pra ele dar essa mescladinha. E pronto, já tá ótimo, limpo o meu pincel e passo aqui em cima de novo só pra dar aquela corzinha aqui, né? Não ficar tudo branco. E olha, gente, prontinho. Agora sim, não está mais manchado. Agora que a gente já tem aqui a parte de cima, ó, vou mostrar pra vocês como ficou, coisa mais fofa da vida. Como a gente já tem aqui a parte de cima prontinha, agora pra mim só falta a parte de baixo. A parte de baixo da minha gatinha, ela é a maior parte é toda branca, e aí tem algumas manchinhas que são dessas cores assim, ó. Então, eu vou fazer essa corzinha aqui primeiro, que é as manchinhas que ela tem. Ó, faço a manchinha aqui que ela tem. Aqui não vai aparecer muito preto, tá? Porque ela sentadinha assim não aparece muito. Aí que eu já fiz as manchinhas dela, agora eu venho com a tinta branca, mesmo só onde aqui é a divisão, que eu fiz essa divisão de cores, e vou passando. Aí eu tenho que lavar o pincel para não acontecer de manchar igual manchou ali em cima, e vou passando. E deixo o rabinho aqui para fazer por último. Já finalizei aqui a parte, né, de baixo aqui do meu bichinho, e agora eu vou fazer aqui a parte do rabinho, que é a única parte que falta. Ó, eu pintei aqui na parte de baixo também, pra ficar com um acabamento mais bonitinho. Como vocês podem ver, eu lambuzo toda a minha mão pra fazer aqui a pintura, mas tá tudo bem. Agora, o que eu preciso fazer? É que a maior parte do rabinho dela é na cor preta e tem algumas manchinhas que são ali marrom. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou puxando o preto primeiro, que é a cor de fundo principal. Vou puxando aqui, ó, e vou fazendo assim. Aí eu pego um pouquinho de água, bato aqui, pra eu conseguir esparramar bem e entrar bem dentro das voltinhas ali que a gente fez, que é os pelinhos, né? Então, faço assim. Aí, agora eu venho aqui, lavo um pouquinho meu pincel, passo no meu paninho, venho aqui com a minha corzinha marrom, aí vou fazendo em alguns pontos. Aí, vou batendo com a água pra misturar aqui essas duas cores, ó. E ele vai mesclando bem, tá vendo? Faço aqui na parte de cima também, vou fazer aqui um pouquinho na pontinha. Agora o resto eu venho de novo com o preto, nem preciso limpar do preto para passar o preto aqui agora, porque o marrom é mais claro que o preto, então não tem necessidade, ó. Venho aqui, vou batendo, venho com a água e vou puxando, ó. Tá vendo? E preencho. Prontinho. Finalizado. Agora eu só vou vir aqui com um pouquinho mais de laranja, porque eu acho que ficou tudo muito preto, tudo muito escuro. Eu vou vir aqui com um pouquinho do laranja aqui misturado bem pouquinho com o marrom, pra deixar essa parte um pouquinho mais clara. Que tá tudo muito preto, nem dá pra ver ali que tem as manchinhas marrom. Então agora eu venho aqui, ó, mais com o laranja mesmo, e passo onde eu fiz as manchinhas. Ó. Tá vendo? Só pra ele dar uma corzinha mesmo. E vou puxar aqui também, ó, um pouquinho aqui pro corpinho, só pra não ficar essa divisão ali. Ó. E prontinho, a minha gatinha já está 100% finalizada. Agora eu preciso deixar isso aqui secar, pra depois que isso aqui secar, eu vim e passar o verniz aqui junto com vocês. Então agora eu vou deixar isso aqui secando um pouquinho e já já eu volto pra compartilhar com vocês a forma como a gente vai passar o verniz aqui. Bom, aqui já tá um pouquinho mais seco a minha gatinha e o verniz que eu vou utilizar é a própria base de unha que eu tô utilizando aqui, a brilhosa mesmo,
mas você pode utilizar a fosca também ou os próprios vernizes aí que a gente utiliza, esses da Acrylex, tanto o fosco quanto o brilhoso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir com a minha base de unha aqui para a mesma direção dos pelinhos, ó, vou passando. Deixa eu pegar aqui na minha mão que vai ser mais fácil para mostrar para vocês. Passo e eu não fico passando para ficar arrastando não, para não correr o risco da tinta ficar saindo do lugar. Eu passo uma vez com um pincelzinho bem gordinho de base e depois não fico mais passando naquele mesmo lugar, porque tinta de tecido, quando a gente está fazendo esse tipo de pintura, é ótimo para sair. Aí, se a gente ficar passando várias vezes no mesmo lugar e acontecer da tinta sair, depois a gente não consegue arrumar, porque a gente já vai ter passado a base de unha. Então, por isso que é importante não ficar passando várias vezes no mesmo lugar. E é importante também passar em tudinho, para isso aqui ficar bem fofo. E olha, gente, como que vai ficando lindo. Claro que não vai ficar todo esse brilho depois que secar, mas ele fica brilhosinho sim. Se você quiser o fosco, aí você utiliza o fosco. Aqui, como eu tô fazendo pra mim, como eu vou fazer de imã de geladeira, eu quero utilizar aqui o brilhoso. Então, vou passando. Ele dá bastante um realce, onde a gente fez as manchinhas aqui, né? Onde a gente misturou as cores. Ele realça bem, então por isso que eu gosto de utilizar o brilhante. Bom, gente, acabei de perceber que eu fiz toda a parte aqui da linguinha e coloquei as barbichas do meu gatinho e a câmera não estava gravando. Mas essa parte aqui da linguinha eu peguei um pedacinho bem pequenininho de massa vermelha, vou até pegar aqui um pedacinho para mostrar para vocês como eu fiz. Ó, com um pedacinho de massa vermelha, um pedacinho bem pequenininho mesmo, fiz aqui uma bolinha e estiquei dessa forma. Achatei na minha mão, cortei uma parte, ó, deixa eu cortar aqui pra mostrar pra vocês. Cortei uma parte, aí eu vim com esse pincel aqui modelador, ó, peguei ele assim, encaixei aqui no meu pincel, coloquei dentro da boquinha do meu gatinho, apertei lá dentro para isso aqui grudar bem. Depois eu vim com a minha faquinha e marquei assim a linguinha dele para baixo. E foi assim que eu fiz a parte da linguinha. A barbicha foi aquela barbichinha que eu fiz com vocês no início do vídeo. Eu só cortei ela e fui pegando com uma pinça e aí eu colei com a cola Tech Bond. Mas olha que coisa mais linda que ficou, ele ainda tá um pouco molhado, ainda tá um pouquinho grudando aqui essa parte da base. Ele não vai ficar tão brilhoso assim como está, mas eu já estou completamente apaixonada, gostei muito da minha gatinha. Conta aqui nos comentários pra mim o que você achou. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você também ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, sai vídeos novos todos os dias às 6 horas da tarde. Então já ativa o sininho das notificações para o YouTube te enviar os meus vídeos assim que eles saírem. É isso, um grande beijo para todos vocês, eu te espero amanhã no próximo vídeo. Tchau!